Oi, amores, tudo bom? Vamos para mais uma aula de ciências? Bora! Bora! Pega a prova, bem pertinho. Hoje nós vamos falar um assunto bem show de bola, que são sobre produtores, consumidores e decompositores. Bem legal. Vamos falar de cadeia alimentar e tudo mais. Bora? Começando com produtores. Produtores são as nossas plantas e vegetais. Olha só que lindo. O próprio já vem, já desde o início, falando sobre as plantas. Na verdade, a árvore, o ciclo todo do oxigênio, não é mesmo? Então, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Lembrando, as plantas elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o próprio alimento. Por isso são produtoras. Olha aqui para vocês lembrarem. A árvore está ali, então o que ela faz? Ela absorve o gás carbônico para fazer todo o processo, junto com a fotossíntese, para liberar os gases, principalmente o oxigênio. Ok? Só que no solo ela vai pegar, absorver a água e sais minerais. Então, esse é todo o processo. Lembra que a prof falou ontem sobre bióticos e abióticos, né? No outro videozinho. Então, o solo, para que serve? Serve para ela captar a água e sais minerais. Outro detalhe, essa coloração verde se chama clorofita. É através dela que ela absorve a luz solar, fazendo a fotossíntese, certo? Bora para mais um. Então, estamos nos produtores. Bom, produtor é aquele autossuficiente, ele próprio produz o seu alimento. E neste ciclo nós temos o consumidor, que é aquele que se alimenta do produtor, certo? Já os consumidores 2 são aqueles que se alimentam daqueles animais que já se alimentaram dos produtores. Viu que interessante? Então, esses aqui são chamados de consumidores secundários. Eles comem, se alimentam daqueles animais que já se alimentaram dos produtores. Estão entendendo esse ciclo? Vocês vão entender um pouquinho mais. Estes aqui são chamados de carnívoros ou consumidores secundários, tá? Que são os animais que se alimentam de outros animais. Beleza? Tá tranquilo, né? Então, vamos ver como é que vai ficando essa nossa cadeia. Consumidores da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é composta por diferentes níveis, de acordo com o tipo de alimento que esses organismos consomem. No caso, nós temos ali o produtor. Desse produtor, nós temos já aquele consumidor primário, aquele que se alimenta, o herbívoro, né? Que se alimenta daquele produtor. Aqui a prof colocou uma lagarta de exemplo. Mas nós temos daí o consumidor secundário, que é aquele que vai se alimentar da lagarta. E a prof escolheu aqui um passarinho. Estão conseguindo entender agora todo o ciclo, como é que funciona? É bem simples, não é difícil não. Dentro disso, dessa cadeia alimentar, ela é tão complexa. Por quê? Porque um animal se alimenta do outro e assim sucessivamente, que isso vira uma teia alimentar. O prof trouxe até esse diagrama para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha só. Não tem só a lagarta que se alimenta do produtor, dos vegetais, das plantas. Tem a formiga e tem vários outros. Até nós, seres humanos, também se alimentamos de vegetais, não é verdade? A lagarta não é só o passarinho, tem o sapo também que se alimenta dela. Então é uma grande cadeia, né? Uma teia alimentar, se a gente for ali desbravando cada detalhe. Interessante? Vamos lá. No nosso livro tem essa curiosidade aqui. Se apenas os produtores podem produzir alimentos, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Verdade? Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm, direta ou indiretamente, das plantas. Será como o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? Né?
É fácil, né? O queijo foi feito de quem? Leite da vaca, mas a vaca, para se alimentar e fazer um leite bom, ela se alimentou de capim. Viu que processo? Deus é maravilhoso, né? Ele fez tudo um ciclo perfeito, né? Seguindo. Bom, mas naquele conceito ali, o que a gente precisa? Tem mais um detalhe nesse processo todo, que são os decompositores, que são muito importantes. Porque se o solo não tem nutrientes, as plantas e os vegetais não vão crescer, não vão nem nascer, porque eles não vão ter força para se desenvolver, não é verdade? Então, a gente precisa dos decompositores, as bactérias e fungos que fazem o apodrecimento das coisas, tanto de folhas quanto de animais mortos, certo? E isso vai para o solo e se transforma em minerais e nutrientes, que depois vêm para nós. Todo um ciclo perfeito. Olha só, a prof trouxe para ilustrar ali uma maçã apodrecendo, né? E ali o processo de nutrição do solo. Ou seja, vai nutrir o solo, esses micro-organismos que fazem a questão da decomposição, vira esses nutrientes que a planta absorve pela raiz. Viu que interessante? Todo é um processo, todos dependem de todos, no fim das contas. Vamos lá então. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre micro-organismos. Eles se alimentam então de seres que já morreram, né? Eles realizam a limpeza do ecossistema, a gente chama eles de os lixeiros, né? Aqueles que fazem a limpeza, são os fungos e bactérias, tá? Outra curiosidade nessa questão de fungos, de bactérias ou micro-organismos. Você sabia que nós temos alimentos, medicamentos e também combustível que é feito na base desses micro-organismos? O queijo, o iogurte são exemplos disso. O próprio fermento biológico é um fungo para fazer crescer o pão. É verdade. Antibióticos também são feitos com micro-organismos. O próprio combustível, o etanol, ele é da fermentação da cana-de-açúcar. Viu só? Todo esse processo necessita do quê? Dos micro-organismos. São seres tão pequenos, mas essenciais para manter a vida no planeta Terra. Então, viu só? Tudo tem um ciclo. Toda existência na Terra tem um porquê. Deus perfeito. Nós chegamos no fim. Entendemos então que produtor, decompositor e consumidor, ele é um ciclo. A gente não pode quebrar esse ciclo, senão alguma coisa dá errado. Se não tem decompositor, quem vai nutrir o solo? E um solo nutrido, sem aquele que come, que são os herbívoros, como é que vai ter o consumidor? Gente, temos que cuidar dessa cadeia. Conseguiu entender tudo? Qualquer coisa, o prof tá lá no Telegram para atender vocês. Beijos, beijos!